Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que é o horário que você está assistindo, acessando esse vídeo, mas o meu desejo é que ele te abençoe muito, muito mesmo, tá? E o nosso intuito aqui, como trazendo essas mensagens, essas pílulas de mensagens, né? É exatamente essa. São mensagens curtas, mas que podem transformar o seu dia, o seu momento, a sua hora. Esse é o desejo do nosso coração. E meditando aqui no capítulo 3 de Filipenses, eu queria compartilhar com você, né, em 3 momentos diferentes, né? Eu vou gravar esse vídeo e tem mais 2 para frente. Eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre a ideia de sentido da vida segundo o apóstolo Paulo. Né? O que trazia sentido para a vida de Paulo, o que trazia, sabe, paixão para a vida dele, o que enchia o coração dele para que ele pudesse levantar todos os dias de manhã e seguir em frente, né? Então ele tinha uma ambição boa, né? Uma boa ambição para seguir a vida dele e gastar a vida dele, né? E a gente acha isso aqui em Filipenses capítulo 3, dos versos 7 ao 10, ao 11. Quero ler aqui com você e você vai compartilhando comigo aí, tá bom? Vamos lá. A partir do verso 7 diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele, como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nesse texto aqui a gente encontra pelo menos 3 razões pela qual Paulo vivia a vida dele. A primeira delas Paulo vivia a vida querendo conhecer Cristo. Paulo vivia a vida, na segunda razão, buscando conhecer o poder da sua ressurreição. E a terceira razão pela qual Paulo vivia a vida dele era tendo participação nos sofrimentos de Cristo. Essas três razões faziam com que Paulo se movimentasse, vivia a vida. É lógico que essas 3 razões aqui, principais, né, estão ligadas à razão suprema, né, pela qual nós existimos, que é para refletir, conhecer Deus e fazer Deus conhecido. Né, conhecer Deus, glorificar o seu nome, né, através da nossa própria vida e do conhecimento dele. Para Paulo isso era inegociável. E agora a primeira razão aqui, que é conhecer Cristo, isso fala comigo, com você. Qual que é o sentido da nossa existência? Nós precisamos conhecer Cristo. Para Paulo, conhecer Cristo vinha acima de qualquer outro assunto na sua história, na sua vida. Lembre-se que Paulo era um cara extremamente religioso. Ele era um fariseu, ele era um judeu, ele era um homem piedoso, ele era um homem que vivia intensamente aquilo que ele acreditava. Como fariseu, como judeu, né, ele perseguiu a igreja de Cristo. E esse conhecimento de Cristo começou na vida de Paulo justamente no momento que ele estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo a igreja entendendo que ele estava fazendo uma obra de Deus, que ele estava ali, né, servindo a Deus, perseguindo aquele povo. É interessante a gente pensar nisso, que conhecer a Deus não é simplesmente conhecer a Bíblia. Conhecer a Deus não é simplesmente a gente estar participando do envolvimento com a igreja. Conhecer a Deus não significa simplesmente a gente estar participando de atividades, sabe, engajado em coisas. Não, conhecer a Deus tem um outro significado, uma outra realidade. E me parece que Deus ele aparece justamente nesses momentos da nossa vida que estão meio difícil, meio complexo, meio complicado. Né? No caso de Paulo ali, envolvido por um zelo, né, irracional, por um zelo cego, ele estava perseguindo a igreja. E naquele ambiente ali, o que acontece com Paulo? Cristo se revela para ele. É interessante a gente pensar, né, que como que o conhecimento de Deus
se aconteceu na vida de Paulo, né? Ele aparece para Paulo, ele se revela, ele se desvela para aquele homem conhecedor das Escrituras, porém não conhecedor do Cristo, que é aquele que a Escritura fala sobre ele. E não foi simplesmente um conhecimento teórico, ele teve um conhecimento prático, ele experimentou, ele teve questões no seu corpo, ele foi impactado por esse conhecimento de Cristo. Não foi somente uma coisa que atingiu o seu conhecimento, a sua mente. Não foi uma coisa que apenas impactou o coração de Paulo, mas impactou a vida dele como um todo. Ele caiu no chão, ele ficou cego, né? Ele ficou confuso. Uma luz extremamente forte, poderosa, envolveu aquele ambiente, aquele lugar. Uma voz falou com ele, certo? E aquilo mudou a história de Paulo. Eu quero dizer para você que o poder de Deus pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua história. Pode mudar as interpretações que você tem da vida, que você tem da própria palavra de Deus. E é exatamente esse conhecimento que nós precisamos experimentar de Deus. Conhecer Cristo é conhecer Cristo na nossa vida, na nossa carne, no nosso dia a dia. Conhecer Cristo é experimentar o Senhor no meio do sofrimento e da dificuldade. Paulo também experimentou isso. Se você for lá em Atos capítulo 11, Atos capítulo 23, verso 11, você vai perceber o momento que Paulo estava aprisionado, já agora como um apóstolo de Cristo. Paulo estava preso, no momento de um tumulto no ministério dele, estava em Jerusalém pregando e houve um alvoroço de gente ali, as pessoas querendo pegar Paulo, e apedrejá-lo e matar Paulo. E ele consegue então ali a guarda do templo, a guarda, o exército ali romano, conseguiu tirar Paulo daquela situação. Mas tem algo interessante aqui. Capítulo 23, verso 11, no meio disso tudo, Paulo já preso, ele recebe uma visita. Diz assim, verso 11, capítulo 23 de Atos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Cara, o Senhor se apresenta para Paulo no momento da tribulação, da angústia, no momento da prisão dele. O Senhor se apresenta para Paulo e dá uma palavra de coragem. O Senhor apresenta para Paulo e fala para ele assim: Paulo, você, da maneira como você me testemunhou sobre mim em Jerusalém, importa que você vá também a Roma. Isso muda tudo no coração daquele homem que está aprisionado. Isso traz sentido ao seu sofrimento. Então, conhecer Cristo é conhecer Ele nos assombros da nossa vida, nas tempestades da nossa vida. É experimentá-lo nos momentos da abundância, da alegria da nossa vida. É exatamente essa é a proposta e o desejo de Paulo de conhecer Cristo. Então, deixa eu te dar uma palavra aqui, nesse momento. Seja alguém que tenha fome de Cristo, de conhecer Cristo. Seja alguém que quer experimentar Cristo. Conhecer é isso, é experimentar. Saborear Cristo. Tocar no Cristo. Cheirar o Cristo. Ouvir o Cristo. Ser completamente impactado por esse Cristo que nos ama tanto, que é presente na nossa vida. Eu quero finalizar essa reflexão justamente falando sobre uma promessa que temos na Escritura. A Bíblia diz que Cristo estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos a promessa da presença dEle, a presença dEle real no nosso dia a dia, todos os dias. Ele não fala todos os meses, todos os anos, ele fala todos os dias, sabe? Então, experimente isso, deseje isso, conhecê-lo, sabe? Não desista tão facilmente das coisas, não fique esmorecido quando as coisas te acontecerem difíceis, não fique, sabe, prostrado. Experimente Cristo em todos os momentos da sua vida, porque essa, com certeza, vai ser uma grande ambição que você vai ter, que vai preencher o seu coração e vai te encher, de esperança, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.